Vamos pensar sobre o tema vida, uma vida bem vivida, a exemplar história de Ana, filha de Fanuel. Lucas capítulo 2, versos 36 a 38. Diz assim então a palavra de Deus. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Seja Deus gracioso e nos abençoe. O Evangelho segundo Lucas é um evangelho muito especial, porque nós temos aqui algumas passagens nesse evangelho que nós só encontramos aqui. E nesse caso, a história dessa mulher chamada Ana, filha de Fanuel. Quem era essa mulher? Ela era uma israelita. Nós sabemos o nome dela, o nome do pai, a sua idade. Nós temos aqui, digamos, um perfil dessa mulher. E aprove a Deus que esse evangelista, talvez o único gentil a escrever o Novo Testamento, todos os autores eram judeus, Lucas, que era médico historiador, ele selecionou essa história, registrou, e aqui estamos nós, mais de 20 séculos depois, lendo essa narrativa que tem muito a nos ensinar. E antes da gente fazer as aplicações, o que nós podemos aprender com Ana, é oportuno a gente traçar o perfil, a partir do próprio texto, a partir da própria narrativa. O nome dela, Ana, vem do hebraico Hana, que significa graça. E há duas mulheres na Bíblia que recebem esse nome. Curiosamente, uma no Antigo Testamento, mais conhecida, Ana, a mãe do profeta Samuel, esposa de Eucana. A história está narrada no livro de 1 Samuel. E uma história no Novo Testamento, essa menos conhecida, Ana, a filha de Fanuel. Pois bem, qual é a origem dela? Repito, o seu pai chama-se Fanuel, ele é da tribo de Aser. Observe isso. Aser foi o 8º filho de Jacó, e ele teve essa filha com Lila, e foi chamado de Aser, e o nome significa feliz. Portanto, Aser é um filho de Jacó, cujo nome significa feliz. Muito tempo depois, quando as 10 tribos do norte foram completamente destruídas pelos assírios, deixaram de existir, mesmo assim, os judeus mantiveram essa memória. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Nessa época, a tribo de Aser já não existia, mas o texto informa que ela tinha uma raiz, uma história. Ela era da tribo de Aser, um dos filhos de Jacó. O texto vai dizer que ela era profetisa. Isso parece estranho para nós hoje, né? Uma mulher profetisa. Eu estou falando isso numa igreja tradicional, mas a profecia aqui não tem nenhuma relação com esses movimentos neopentecostais que exploram alguns fenômenos raros no Novo Testamento e que cessaram em algum momento da história. A Bíblia vai falar claramente que algumas mulheres profetizaram, por exemplo, Miriam, a própria irmã de Moisés, Débora, que foi uma juíza, uma mulher chamada Ulda. As filhas do evangelista Filipe eram consideradas profetisas, e na igreja de Corinto algumas mulheres profetizaram. E o que significa isso? Essas mulheres receberam um dom especial de proclamação. Ana era uma profetisa. Bem, é dito que ela era também viúva. Casou-se, 7 anos depois ela ficou viúva. E o texto vai dizer que ela era uma mulher de avançada idade, ela tinha 84 anos. Era a idade dessa senhora. Mais um traço no perfil dela, ela era uma mulher muito piedosa. O texto vai dizer, segundo Lucas, que ela não deixava o templo dia e noite com orações e jejuns. Uma marca dessa mulher é que ela era piedosa. Era uma mulher que tinha afeição pelo Senhor, uma mulher que tinha prazer de estar na casa do Senhor e, de alguma maneira, ela vivia uma vida espiritual consistente, em alguma maneira também exemplar. E era agraciada. Por que agraciada? Tente imaginar o cenário. A gente tem que ler a Bíblia imaginando cenários. Lá está aquela israelita, filha de Fanuel, da tribo de Aser, viúva, 84 anos, profetisa, piedosa, que não deixava a casa do Senhor, de noite com orações e jejuns,
embora uma mulher de avançada idade. E um belo dia ela tem uma experiência que poucas pessoas na história tiveram. Quando ela está no templo, ela vê um ancião, um homem chamado Simeão, segurando nos braços o Verbo encarnado, Jesus. Os pais de Jesus levaram o Senhor ao templo para apresentá-lo, e essa mulher que estava na casa, no templo, em oração e jejuns, ela visualiza essa cena, Simeão segurando nos braços o pequeno menino, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer que ela foi agraciada, porque tendo chegado ali naquele exato momento, quando ela chega no templo, ela vê a cena, Simeão segurando nos braços aquele que é o agente de toda a criação. Tente imaginar a emoção que tomou seu coração. E Lucas está narrando aqui eventos relacionados à pessoa de Jesus Cristo. E o que é que a gente pode aprender com essa mulher que diz o texto que aguardava a redenção de Israel, que aguardava a redenção de Jerusalém? O Antônio Vieira, que foi um grande pregador, despeito de alguma divergência com ele teológica, ele dizia que para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração, exemplo. E Ana é para nós exemplo em muitos aspectos. Eu queria sua atenção para responder a seguinte pergunta: o que é que nós podemos aprender com uma mulher que viveu há mais de 20 séculos, uma senhora de 84 anos? O que é que ela nos ensina? Por que é que Lucas registrou esse pequeno corte biográfico dessa anciã, com a qual, repito, nós podemos aprender tantas coisas? Primeiro e antes de tudo, não importa a idade, a fidelidade ao Senhor é sempre uma bênção. Eu estou falando aqui para uma audiência e eu vejo aqui crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Não importa a faixa etária, não importa a fidelidade a Deus, é sempre uma bênção. E essa mulher nos encoraja por quê? A despeito da avançada idade, obviamente, depois da queda, à medida que os anos passam, as limitações aparecem também. E uma mulher de 84 anos tinha limitações. Tinha fraquezas que ela não tinha, por exemplo, aos 24 anos. Mas a despeito disso, essa mulher, observe, ela é um exemplo de fidelidade, ela é um exemplo de piedade, ela é um exemplo de alguém que serve a Deus com consistência, com integridade. Observe, meus irmãos, a vida não é um acidente, ela é um dom de Deus. E é lindo quando nós encontramos pessoas que, à medida que os anos passam, a fé continua firmada no Evangelho. Que, à medida que os anos passam, continuem servindo ao Senhor com fidelidade. E a fidelidade é uma palavra riquíssima. Há 2 semanas nós estudamos exaustivamente o conceito bíblico de fidelidade, que implica em lealdade, integridade, honestidade. E aquela mulher era fiel. E ser fiel ao Senhor é sempre uma bênção. Ela está cumprindo o propósito da sua existência. Você foi criado por Deus e para Deus. Não importa se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 84 anos, como no caso Ana. Vale a pena servir ao Senhor com fidelidade. Ela nos ensina isso. Rastreando aí a história da igreja cristã, eu quero apresentar a vocês uma senhora por nome Celina Shirley. Vai aparecer a foto dela aí. A condessa de Huntington. No seu leito de morte, ela disse alguma coisa que eu espero que, pela graça de Deus, possamos dizer quando o Senhor nos chamar. Meu labor está concluído, nada mais tenho a fazer senão ir para a casa de meu pai. Quem é essa senhora? Celina Shirley, a condessa de Huntington. Essa mulher, ela viveu no século XVIII. Ela casou-se com um conde inglês. Ela tinha uma limitação muito grande, porque ela tinha problema de saúde. O seu esposo veio a falecer e ela recebeu uma grande herança. Ela é uma condessa, ela é da aristocracia inglesa. E essa mulher experimentou, de fato, uma conversão genuína, embora tinha nascido na ambiência de igreja, com muitas pessoas, mas ela se converte aos 39 anos de idade. E tempos depois ela fica viúva e durante toda a sua trajetória, o que é que ela busca fazer? O que basicamente Ana fez, servir ao Senhor com fidelidade. E essa mulher tornou-se o que muitos chamam de a rainha do metodismo. Ela patrocinou
os estudos de 35 seminaristas, que se tornaram grandes pastores na Inglaterra. Ela patrocinou as viagens missionárias do John Wesley para as colônias inglesas, no que seria no futuro Estados Unidos da América. Ela, do próprio bolso, construiu 74 igrejas espalhadas no Reino Unido. Essa mulher viveu uma vida de fidelidade ao Senhor. E ela, então, no seu leito de morte, pôde dizer o que eu espero que, pela graça de Deus, possamos também dizer. Meu labor está concluído. Nada mais tenho a fazer senão ir para a casa de meu pai. Quando Ana viu o pequeno Jesus, o menino, nos braços de Simeão, viu aquele cenário, ela que aguardava a redenção, ela podia dizer isso aqui. Meu labor está concluído. Nada mais tenho a fazer senão voltar para a casa do meu pai. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos encoraja o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto temos oportunidade, façamos o que, gente? Bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ana sabia disso e ela tinha uma filosofia. Viveu para a glória de Deus. Viver e morrer para a glória de Deus. O salmista diz assim: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. A gente aprende com Ana que não importa a idade. Fidelidade ao Senhor é sempre uma bênção. Portanto, seja fiel. Cumpra a sua missão, cumpra a sua vocação. Não viva na mediocridade. Não viva no meio da multidão. Você foi chamado para glorificar a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. E Ana é para nós um exemplo de mulher fiel que viveu para glorificar a Deus, tal como no século XVIII a Celina Shirley, a condessa de Huntington. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer e aprender com essa mulher. A perseverança na provação é sinal de maturidade espiritual. Tente imaginar. A viuvez era a causa principal de muitas aflições das mulheres em Israel. Hoje, por exemplo, nós temos previdência, nós temos pensão, aposentadoria. Naquele contexto, aquela época, uma mulher viúva estava literalmente desamparada. Ela dependia da família maior. Razão pela qual no Antigo Testamento você encontra, por vezes, a expressão Deus é o protetor de órfãos e viúvas. Não havia uma assistência previdenciária. Certamente uma mulher de 84 anos, viúva há tantos anos, certamente ela passou por muitas aflições. Ela passou por problemas. Alguns possivelmente até ignoravam, era talvez invisível aos olhos de outros, ignorada, desprezada, mas o ponto é, essa mulher perseverou em meio às provações pelas quais ela passou, e isso foi um sinal de maturidade, ela tinha consistência na sua fé. Tiago chega a dizer, exortando os cristãos do seu tempo sobre a verdadeira religião cristã, ele diz assim: a religião pura e imaculada consiste em visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. E por que Tiago disse isso? Porque Tiago sabia que órfãos e viúvas eram, por natureza, pessoas atribuladas, que tinham limitações, dificuldades, não apenas de ordem econômica e social, mas aflições, dificuldades de todos os tipos, razão pela qual, certamente, Ana enfrentou muitas dificuldades, mas encontrou em Deus refúgio e graça para viver bem. Ana é uma mulher que viveu bem. Eu quero te encorajar. Na nossa jornada, nós todos estamos sujeitos às mais variadas dificuldades. Quando a perseverança, quando a confiança na providência divina, isso é um sinal de maturidade. Deus nunca abandona os seus. Ele sempre concede graça. O apóstolo São Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele pediu por 3 vezes que o Senhor afastasse, removesse o espinho na carne. E o que ele ouviu do Senhor ressurreto? A minha graça te basta. Certamente, Ana também experimentou graça para enfrentar as suas dificuldades. E ela é para nós um exemplo de mulher piedosa que foi testada e aprovada nas lutas pelas quais passou. Para citar outro personagem interessante da história da igreja, que nos encoraja muito, o Charles Simeon foi chamado de o Jó da Inglaterra. Outro grande homem, um grande cristão, um homem piedoso que nos abençoou muito. Viveu no século XVIII e século XIX. Aos 19 anos se converte. E ele passa a fazer o seu seminário para se tornar um clérigo, um pastor da igreja anglicana. Ele foi pastor da mesma igreja por 54 anos. Esse homem, quando assumiu a igreja,
no dia 10 de novembro de 1782, enfrentou uma igreja muito difícil, que lhe deu muito trabalho, a Igreja da Trindade, em Cambridge. Mas ele, por 12 anos, enfrentando muita dificuldade naquela congregação, ele perseverou. E depois o Senhor soprou o seu espírito e ele permaneceu ali por mais alguns anos e completou 54 anos de ministério. Muitos encorajavam a desanimar, não, abandona isso, vai fazer outra coisa da vida, e ele permaneceu pregando. Quando ele conclui seu ministério naquela igreja, ele é chamado pelo rei da Inglaterra para um jantar no palácio. Ele oferece uma coletânea inteira de toda a Bíblia que ele pregou. Ele é chamado de o grande pregador da Inglaterra, o Jó da Inglaterra. E ele então foi mentor de muitos missionários, de muitas pessoas que passaram por aflições, e ele escreveu uma carta a um missionário e disse o seguinte nessa carta: meu querido irmão, não devemos nos importar por experimentar um pouco de sofrimento pela causa de Cristo. Regozijemo-nos lembrando que nossa santa cabeça suportou todos os seus sofrimentos e triunfou sobre a morte. Sigamo-lo pacientemente. Em breve seremos participantes de sua vitória. Ana passou por aflições, mas perseverou, e a graça foi suficiente para que ela permanecesse firme e teve a alegria de ver o Verbo encarnado nas mãos, nos braços de Simeão. Um dos versos que mais o Charles Simeon gostava era de Deuteronômio 4, versos 30 a 31. O texto diz assim: quando estiveres em angústia, e quando todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Em nossas angústias, Deus sempre manifesta a sua graça e misericórdia. Ana foi alvo de graça e misericórdia da parte de Deus. Eu quero que você leia comigo Romanos 12, verso 2, olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Qual é o encorajamento de Paulo aqui? Tenham alegria na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. E Ana é para nós um exemplo. Uma mulher de 84 anos, viúva, com limitações, fraquezas, dificuldades. Mas ela perseverou nas suas provações. Deus a socorreu certamente, dando-lhe graça em todas as suas aflições. E mais, outra aplicação. O amor pelo Senhor se manifesta através do zelo pelo culto a Ele. Aprendemos isso com ela também. Porque o texto vai dizer que ela não deixava o templo. Isso é curioso. O autor da carta aos Hebreus, cuja identidade a gente desconhece, ele disse algo que já acontecia há mais de 20 séculos. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ana, ela frequentava o templo não apenas porque era religiosa, ou porque tinha algum tipo de atração simplesmente pelo templo, mas porque ela entendia que era sua vocação estar com seus irmãos e irmãs de fé naquele templo, que era um símbolo da presença de Deus. Pois bem, aprendemos com ela que amor pelo Senhor se manifesta pelo zelo, pelo culto ao Senhor, regularidade e constância. Observe que Daniel, quando foi exilado na Babilônia, não tinha mais a possibilidade de frequentar o templo, que já estava destruído. Pelo menos 3 vezes por dia ele orava ao Senhor em direção a Jerusalém. Zelo pela casa do Senhor, apreço pelo culto, devoção, afeição. Isso nos ensina muito, sobretudo numa época como a nossa, que alguns falam de amor líquido, morte do compromisso. As pessoas entram e saem na igreja sem nenhum tipo de compromisso. Elas trocam de igreja como trocam de roupa. Não há raízes, não há conexão, não há interesse, não há compromisso. E aqui nós estamos diante de uma senhora de 84 anos que noite e dia estava no templo com orações e jejuns. Que exemplo para nós. O amor por Deus se manifesta no zelo pelo culto a Ele. Você pode praticar qualquer religião dentro da sua casa sem atravessar a calçada da sua rua. Mas se você quer ser cristão, você tem que congregar. Você tem que conectar-se com outros discípulos de Cristo. Você tem que ser membro de uma igreja local. E não apenas ser membro de uma igreja local.
encontrar o seu lugar na seara. Nós temos hoje poucos membros nas nossas igrejas. Nós temos agora clientes. O cliente vem à igreja como um patrão, como um senhor. Ele se assenta, ele observa se o ar-condicionado está muito frio, se está muito quente, se o som está bom, se não está, se a pregação está demorando, se está sendo curta, se o louvor está afinado ou se não está, se o banco está limpo ou se não está. Ele se senta como se senta no banco no cinema. Bem, se não tiver bom aqui, o que ele faz? Ele procura outro serviço, outra comunidade. Ele não está para servir, ele quer ser servido. Essa mentalidade do cliente tem perturbado a vida comunitária. A igreja é relacionamento. E aquela mulher estava conectada com a vida de Israel, com a vida do culto público. Isso nos encoraja profundamente. Eu quero te encorajar que você que é membro do corpo de Cristo, quiçá membro dessa igreja, tenha zelo pela igreja, amor pela igreja. Eu aprendi a amar a igreja, meus irmãos, com a minha mãe. Eu lembro, e eu tenho essa memória muito intensa, vívida, estávamos num almoço de família, um almoço desse de fim de ano, onde os parentes todos se reúnem, alguns vindo de outros estados, e um dos meus tios, crente, passando por alguma dificuldade, talvez, publicamente fez um juízo, uma crítica inadequada em relação à igreja. E a minha mãe tomou a mim e o meu irmão pelos braços, nos levou a um lugar à parte e disse assim: meus filhos, só há uma pessoa que pode criticar a igreja. Só há uma pessoa. Aquela que tem lágrimas nos olhos. Se a crítica é fruto de amor, de uma intenção de corrigir deficiências, essa pessoa precisa ser ouvida. A sua crítica pode ser procedente. Agora, se é crítica pela crítica, tomem cuidado. A igreja tem dono. Não sou eu, não são vocês, muito menos o tio de vocês. A igreja de Cristo comprada com o sangue dele. Tenha zelo pela igreja. Tenha amor pela igreja. Uma marca de um verdadeiro crente é que ele ama ao Senhor e o seu povo. Esse discurso do Cristo sim, igreja não, procede do inferno. Ana é para nós um exemplo de alguém que tinha zelo pelo culto. E ter zelo pelo culto implica ter zelo pelo povo de Deus. Pelo povo de Deus. Eu pastorei uma senhora lá em Mesquita, por nome Eulina Soares. Como aquela senhora me abençoou. Fiquei lá por 13 anos, nos 5 primeiros anos, todo domingo, lá estava a irmã Eulina. Frágil, limitada, idosa, bastante idosa, mas depois das complicações de saúde, ela não podia mais ir à igreja. Mas eu a visitava com frequência. Íamos lá, cantávamos hinos, e ela sempre chorava, porque ela dizia: pastor, domingo é o meu dia mais triste. Eu gostaria tanto de estar com os irmãos. Tanto de estar ali, mas eu estou impossibilitada. Mas Deus consola o meu coração sabendo que quando eu partir, estarei com os remidos na glória aguardando vocês. E o Senhor a chamou para si, e no sepultamento dela foi um culto belíssimo onde nós falamos: essa mulher é para nós uma Ana, filha de Fanuel. Amava a igreja, amava estar com os irmãos. E é impressionante quantos têm saúde, moram tão próximo da igreja, e não tem nenhum zelo pelo evangelho, nenhum zelo pela igreja. Seria melhor não tivesse conhecido o evangelho. Seria melhor. Salmo 122, o profeta diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Acordava todas as manhãs de domingo ouvindo minha mãe cantar essa música. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tenha zelo pela igreja, zelo pelo evangelho, zelo pela casa do Senhor. Aprendemos ainda com Ana o compromisso com o ministério de oração. Porque o texto diz que ela adorava noite e dia em jejuns e oração. Era uma mulher de oração, uma mulher piedosa. Dentro da cosmovisão, da tradição judaico-cristã, o que significa orar? Orar não é manipular Deus. Orar não é colocar Deus contra a parede. Orar é um meio de graça, é o canal através do qual Deus nos abençoa. Orar é reconhecer que nós somos carentes do Senhor, que nós somos dependentes dEle. E aquela mulher orava
porque ela entendia que a oração não é uma magia, mas sim, certamente, é um recurso espiritual para comunhão com Deus. Ela mantinha comunhão com o Senhor. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Para Ana, a oração era o oxigênio da fé. Ela nutria sua fé por meio da prática intensa, constante da oração. Ela orava por si, mas também pelos outros. Podemos dizer que Ana era uma intercessora e a sua avançada idade colocava sobre ela muitas limitações. No entanto, a maior de todas as atividades, a mais sublime e poderosa, ela fazia. Ela orava. Ela orava. E como nós precisamos aprender a orar? Orar em particular, orar em família, orar publicamente. Se tem uma coisa que a nossa geração perdeu, é o apreço pelo culto de oração. Alguns até dizem assim, não, hoje eu não vou à igreja não, porque é culto de oração. É a Cinderela da igreja evangélica. Nós precisamos orar ao Senhor, desperta-nos para orar. Ou como disse o profeta Zacarias, desperta em nós o espírito de súplica. Nós precisamos orar mais. E Ana é para nós um grande exemplo de uma mulher que tinha compromisso com a prática da oração. E eu digo isso não para gerar culpa, mas para provocar reflexão e mudança. Você precisa orar. Seu marido precisa ser um homem de oração. Sua esposa precisa ser uma mulher de oração. Nós precisamos ser despertados para isso. Essa mulher nos encoraja. Quando essa sociedade de mulheres foi fundada, lá em 1908, aquelas mulheres se reuniam para orar. Aquelas mulheres oravam por esse país que à época era uma grande fazenda de café. Elas oravam para que a pátria fosse alcançada pelo Evangelho. Veja a realidade do Brasil hoje. Nós estamos diante de um dos cenários mais complexos da história da República do Brasil. E a igreja pode e deve fazer algo que nenhum outro grupo pode fazer. Ela deve dobrar o joelho e suplicar a intervenção dos céus. Nós precisamos orar, irmãos, por nós mesmos, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Ana era uma mulher de oração. E o texto vai dizer que ela aguardava a redenção de Israel. Aprendemos ainda que havia gratidão por tudo, sobretudo pela redenção. O verso 38 diz que, e chegando naquela hora, dava graças a Deus. Era uma mulher que cresceu ouvindo as promessas relativas ao Messias, ao ungido, ao Cristo. E um belo dia ela vai ao templo, como era costume ela ir, e de repente, quando ela olha aquela cena, ela começa a dar graças a Deus. Deus diz que ela dava graças a Deus. Ela dava graças a Deus porque a promessa se cumpriu. Deus é o Deus que não pode mentir. E na plenitude do tempo, Ele cumpriu a sua promessa enviando o Messias, enviando o Redentor, o Deus encarnado, Jesus, que ainda bebê foi levado ao templo. E ela teve o privilégio de ver o Verbo encarnado, ainda um tenro bebê, um mistério da providência, um mistério da encarnação. Alguém já disse que a gratidão é filha da memória. E se você quiser ter um coração agradecido, você precisa trazer memória onde a graça te encontrou. A graça te encontrou num poço de lama. A graça te encontrou rebelde. A graça te encontrou inimigo de Deus. A graça te encontrou perdido em você mesmo. E esta bendita graça te salvou, razão pela qual nós temos muitos motivos pelos quais agradecer a Deus. E observe como Deus é bom. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. Deus não precisa dessa igreja, irmãos. Mas Deus é tão bom que Ele nos chama para ser cooperadores de uma obra cujo fim já é triunfante e nos dá privilégios, dons para servir a sua igreja e trabalhar para a extensão do seu reino. Que coisa boa quando a gente tem essa visão. E a gente, nosso coração enche de alegria e de gratidão. O apóstolo Paulo, na carta magna, a carta aos Romanos, ele vai dizer assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos repetir? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Martinho Lutero,
ele encorajava a sua igreja a fazer o seguinte exercício nas primeiras horas do dia. Quando vocês acordarem, quando vocês lavarem o rosto, lembrem-se do batismo. Lembrem-se da redenção. Lembrem-se de o que Jesus fez por vocês e vivam para a glória do seu Redentor. Então, nas primeiras horas do dia, traga isso à memória. Ana sempre dava graças a Deus. E Paulo dizia, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tente imaginar o fato inequívoco de que todos nós, ou como diz o hino, grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Haverá um dia, uma hora e um momento que você e eu vamos todos comparecer diante do tribunal insubornável de Cristo. E haverá dois vereditos, apenas dois. Condenação e justificação. Muitos serão condenados. E por que serão condenados? Porque estão debaixo da ira, da perfeita e justa ira divina. Porque são transgressores rebeldes. E porque os filhos de Deus, porque os discípulos de Cristo não serão condenados? Porque nós temos a Cristo como Redentor. Nossa culpa foi removida, nossa condenação foi removida naquela cruz. Deem graças por Jesus Cristo. Sejam gratos ao Senhor pelo que Ele fez por nós, e embora não sejamos merecedores. E a Bíblia vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Todos os autores do Novo Testamento, em todos eles, sem distinção, há efusiva gratidão pela pessoa e obra de Cristo. Crente que não agradece a obra de Cristo é porque não entendeu ainda o Evangelho. Porque tudo é centrado em Cristo. Porque todas as canções devem ser centradas em Cristo. Porque nos reunimos para celebrar a ceia. Porque Cristo é tudo, irmãos. Sem Ele não há igreja, sem Ele não há vida, sem Ele não há redenção, sem Ele não há esperança. Tudo é centrado na pessoa bendita de Jesus. E aqueles que nos precederam, os antigos, do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, eles olhavam para frente. E aquela senhora, aquela anciã, que era herdeira de uma tradição, que era herdeira de promessas que foram profetizadas por grandes profetas, ela aguardava a redenção de Israel. E quando ela chega num templo, aos 84 anos, quando ele olha aquela criança, ela diz, a promessa se cumpriu, está aqui o Redentor. E ela começa a dar graças a Deus. Qual é a diferença de Ana para nós hoje? Ana olhava para frente, nós olhamos para trás. Todos os salvos são salvos da mesma maneira, da mesma forma. A diferença é que os antigos olhavam para frente e nós olhamos para trás. E todos olham para a cruz de Cristo. É de lá que flui a nossa redenção, do bendito Cordeiro que foi morto na cruz. Sejam agradecidos a Deus pela perfeita obra de Cristo. E mais, Ana proclamava o nome de Jesus, que é fonte de toda esperança. O verso 38, a parte B, diz assim, falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela falava sobre quem? Sobre o Redentor, sobre Cristo. E qual o projeto, qual o propósito, qual é o motivo dessa organização? União Feminina Missionária Batista Brasileira. Qual o propósito? Falar do menino, falar do Redentor, falar que Deus cumpriu a promessa, falar do Evangelho. É uma agência, ou melhor, é uma sociedade dentro da igreja cujo objetivo é dar suporte à igreja, encorajar gerações, meninas, adolescentes, jovens, adultas, anciãs. Encorajar a falar do quê? A falar do Evangelho, a falar da pessoa bendita de Jesus. E aquela mulher tinha essa prática, ela falava a respeito do Messias, ela falava a respeito de Jesus Cristo. Nós devemos seguir na mesma direção, ser arautos da graça, proclamadores do Evangelho. O salmista diz assim, anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Algumas pessoas leem os Salmos, que é um manual de oração e adoração da igreja, da tradição judaico-cristã. É uma coletânea, né? O Saltério tem 150 salmos. Mas ao contrário do que algumas pessoas pensam, eles não estão desconectados.
o redator do livro de Salmos, provavelmente foi Esdras, ele dividiu o livro de Salmos em 5 blocos. Talvez fazendo aqui uma alusão ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. E todos esses 5 blocos no livro de Salmos, quando eles são arranjados, ele tem uma linha melódica. E o tom, a mensagem, o centro do saltério é o rei e o reino. E o salmista vai dizer: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Nós somos convocados a anunciar as maravilhas do Redentor. Num bairro como o nosso, tão nobre, tão bonito, tão aprazível, tão agradável, há tantas pessoas vivendo miseravelmente. Nós precisamos anunciar às pessoas sobre o menino, o verbo que se fez carne, aquele que morreu a nossa morte e garantiu a nossa vida. Ana tem uma mensagem para nós. Uma mensagem. E qual é a mensagem de Ana para o povo de Deus? Eu quero encerrar fazendo aqui alguns cortes mais aplicativos. Eu digo mensagem de Ana porque é uma mensagem por meio do seu exemplo. A gente pode fazer 2 deduções. Primeiro, Deus não busca heróis. Deus busca pessoas disponíveis. É impressionante o fato de que ela tinha 84 anos, com todas as limitações, mas ela tinha uma coisa que fez toda a diferença. Ela era disponível. Ela estava a serviço do rei, a serviço do Senhor. Ela não era uma heroína, como, por exemplo, a francesa Joana d'Arc. Ela não fazia parte da elite sacerdotal de Israel. Ela não aparece em nenhuma linhagem real. Ela não era do rabinato, ela era uma mulher. Ela não era nenhum figurão da religião de Israel. O pai dela, Fanuel, não aparece em nenhum outro momento da Bíblia, apenas aqui. Ela é de uma das tribos perdidas de Israel, já não existia mais, a tribo de Azer. Ela era viúva, era pobre, avançada idade. Só é citada aqui em toda a Bíblia. Nunca fizeram memorial em honra a ela. Não há nenhum interesse dela por parte, por exemplo, da arqueologia, encontrar o túmulo de Ana, filha de Fanuel. No entanto, o texto vai dizer que ela era profetisa. Ela recebeu dons e talentos e usou esses dons e talentos para cumprir a missão que o Senhor a deu. E ela teve a alegria, a graça de ver o Redentor, de ver Jesus. Ana era disponível para a obra de Deus. O que significa para nós aqui agora? Nós vivemos na cultura, irmãos, da glorificação do forte. É a glorificação do forte. Nós vivemos num mundo que valoriza a pessoa rica, a pessoa nobre, a pessoa bonita, a pessoa famosa, a pessoa hábil, talentosa. Se a pessoa é pobre, sem uma raiz de nobreza, sem habilidades, não sendo um berço esplêndido, não tem nenhuma ascendência aí de nobreza. Essa pessoa na cultura hoje, ela não é absolutamente nada. Mas o que é mais curioso em todo esse processo é que Deus não busca heróis, Deus procura pessoas disponíveis. E Deus é tão especialista em pegar os que não são para confundir os que são. E na história da igreja, muitas vezes, Deus o fez assim. Há uma história muito curiosa sobre um pregador, sobre um comentarista bíblico chamado Matthew Henry. Foi o maior comentarista do século XVII. Todo pregador tinha um comentário do Matthew Henry. Era o comentário de cabeceira do Spurgeon, o maior pregador batista. Mas a história do pai dele é interessante. Porque o pai dele, o Patrick Henry, não vinha de uma aristocracia, de uma família nobre e sonhou casar-se com aquela que no futuro de fato se tornou sua esposa. E quando ele foi procurar o pai da sua futura esposa, teve uma conversa com os pais e quando ele sai dali, a mãe disse assim para o marido, a mulher disse assim para o marido: nós não sabemos bem de onde vem esse rapaz, será que é um bom partido para nossa filha? E o homem disse assim: nós sabemos pouco de onde ele vem, mas nós sabemos para onde ele vai. Nós acabamos de conversar com um homem de Deus. Eles se casaram
geraram filhos e filhas, todos serviram a Deus e influenciaram uma geração inteira. Deus não busca heróis, Deus busca pessoas disponíveis. O processo seletivo de Deus é diferente do nosso. Nós temos muitas vezes uma mentalidade pagã, ímpia, mundana. Olha o que Paulo vai escrever aos Coríntios, soberbos Coríntios. Irmãos, meus irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Olha o histórico de vocês. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, veja o que Deus fez. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É assim que Deus opera. Deus chama os que não são para confundir os que são. É assim que Deus trabalha. Deus espera a gente disponível. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Coloque-se nas mãos do Senhor. Seja como Ana. Senhor, estou aqui à disposição. Ou como Maria. Eis aqui a tua serva. Faça-se conforme a tua vontade. Que o Senhor nos ajude nisso. E uma última aplicação. Nunca é tarde para sonhar grandes sonhos e realizar grandes obras para Deus. Não é impressionante o fato de que ela tinha 84 anos? O conceito de aposentadoria no mundo ocidental foi paganizado. Porque, chegando em certa idade, a ideia de aposentar-se não é necessariamente tornar-se inútil. Aquela mulher tinha 84 anos e continuava servindo ao Senhor. Ela continuava envolvida com os negócios do reino. E nunca é tarde para sonhar grandes sonhos e realizar grandes obras para Deus. E por que eu digo isso? E tenho aqui, digamos, uma lista de homens e mulheres que foram usados por Deus em avançada idade. Por exemplo, Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe desafiou dizendo, olha, você será pai de uma grande nação. Assim como você não pode contar as estrelas do céu, nem a areia do mar, assim será a tua descendência. Quando Deus apareceu a ele, fez a promessa, ele tinha 75 anos. Caleb tinha 85 anos de idade, quando Deus o usou poderosamente, ele fez uma promessa extraordinária, que está lá em Josué, capítulo 14. E ele diz, aqui estou com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época, aos 85 anos. Ele continuava sonhando, ele continuava buscando servir a Deus. Na história contemporânea, nós temos uma pessoa a quem nós todos somos devedores, embora nem todos saibamos. Eu sou um fã do Churchill, Winston Churchill, o grande estadista inglês do século passado. Ele foi primeiro-ministro da Inglaterra aos 70 anos, e ele que foi usado por Deus para livrar a Inglaterra e depois a Europa inteira do terror nazista. Aos 70 anos começou a ser o primeiro-ministro da Inglaterra. Eu quero encerrar mostrando a vocês uma foto de uma senhora. O nome dela é Dorothea Dix. Depois você pode pesquisar sobre essa mulher. Uma daquelas crentes que nos encoraja, que nos anima, que nos mostra que ser crente não é acreditar que o triângulo é redondo. Gente que é cristã, inteligente, que abençoa a sua geração. Essa mulher, ela é pioneira no tratamento de saúde mental. Ainda hoje é chamada de presidente emérito da Associação de Enfermeiros do Exército. Essa mulher era filha de um pastor metodista, e ela viveu até os 85 anos de idade. E essa mulher viajou 100 mil quilômetros, visitou 400 cidades, ela observou 9 mil pacientes de doenças mentais, e ela fundou, trabalho direto dela, 32 hospitais e centenas de asilos. E ainda tinha tempo para ser professora de EBD na igreja dela. Amava as Escrituras. Ela foi nomeada superintendente, a primeira superintendente mulher dos enfermeiros do Exército no contexto da Guerra Civil Norte-Americana. E era uma mulher crente. E qual era a filosofia dela? Ela tinha uma filosofia de vida, que era de Ana. Viver e morrer servindo a Deus. Ela viveu e morreu servindo ao Senhor. É o lema que nós dois devemos ter.
viver para a glória do Senhor. Ela dizia: a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 92, eu quero que você leia comigo antes da gente cantar um hino. Olha que texto belíssimo do Saltério. Vamos ler juntos? Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Sirva a Deus. Você é uma criança, você é um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, sirva ao Senhor enquanto você pode. Haverá o dia, a hora e o momento em que nós vamos partir. Enquanto vivermos, servir ao Senhor, com lealdade, com alegria, com integridade, com consistência. Eu oro para que as mulheres dessa igreja, as mulheres cristãs em missão, sirvam ao Senhor. Amém, gente? Ana, filha de Fanuel, pergunto a vocês, viveu uma vida bem vivida ou não viveu? Ana, uma vida bem vivida. Vamos ficar em pé? Eu sugeri aos irmãos... Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.